Muito obrigado a todos que cá estão nesse nosso segundo encontro. No primeiro eu me diverti muito. Aliás, como resultado dele, pedi para distribuírem entre vocês o meu livro mais recente, o Farmácia de Ayn Rand, porque exatamente na primeira parte dele eu trato de alguns desses elementos introdutórios que foram tocados no nosso primeiro encontro, aos quais eu volto rapidamente no início desse segundo encontro, para avançarmos um pouco mais e finalizarmos essa parte relativa às origens históricas na defesa das liberdades, especialmente nas liberdades individuais, que são tão importantes para todos nós. Eu comentava no encontro anterior em que medida a Grécia foi um terreno no qual algumas condições históricas condicionaram a possibilidade de pensarmos o mundo, de pensarmos as coisas, de pensarmos a nossa existência segundo critérios absolutamente novos naquele momento. Eu comentei como que na passagem do 7º para o 6º século antes de Cristo, alguns fenômenos históricos aconteceram especificamente na Grécia e nenhuma outra região do mundo experimentou-se coisa parecida, e exatamente esses fatores históricos vão condicionando uma espécie de revolução no modo de pensar. E quando eu falo revolução no modo de pensar, podem carregar bem na tinta, porque é exatamente isso. Nós estamos falando, claro, não de uma ruptura, não de o fim de um modelo de explicação do cosmos e do homem, em que então estaria em tese superado, para um outro modelo que se impõe, mas uma passagem que se tornou possível a partir da observação desses fenômenos históricos. Então, de alguma maneira, quando nós olhamos ali para a Grécia do 7º, do 6º século antes de Cristo, o que nós percebemos é que houve ali uma série de transformações sociopolíticas que, vamos dizer, determinaram este novo modo de pensar as coisas que nós chamamos filosofia, que, por sua vez, condicionou a possibilidade de defendermos, agora, não mais segundo critérios mágicos, não mais segundo critérios sobrenaturais, mítico-religiosos, mas agora, segundo critérios de racionalidade, as nossas liberdades, os posicionamentos políticos, as defesas de certas... o posicionamento em relação a certas teses e assim por diante. O que houve, portanto, ali na Grécia no 7º século antes de Cristo, especialmente com a instalação da polis, com o advento da polis, que nada mais é do que a conformação da cidade, né, de uma estrutura urbana que tornou a vida mais complexa, foi essa possibilidade de superarmos a ideia de uma palavra sagrada, de uma palavra mistérica, pronunciada pelo poeta, pelo rapsodo, né? E aí eu citei no encontro anterior 2 dos mais famosos, Homero e Hesíodo, e agora nós temos a palavra do embate. Nós temos a palavra da persuasão. Não basta parecer uma boa ideia, é preciso que você justifique esse posicionamento segundo critérios racionais. Isso significa que se instaura ali naquele momento uma virada de chave que impõe novos critérios de pensar a realidade. Como eu insisto nesse ponto, algo que aconteceu especificamente na Grécia, que se torna para nós, portanto, o berço de um modo de pensar. Claro que há um grande debate sobre se este é o melhor, se é o pior modo de pensar, se há outros melhores, se há outros piores. O que se verifica na história, o que se verifica no curso desses 26, 27 séculos, é o fato de que, ainda que a filosofia, a racionalidade como pressuposto sejam um modelo de explicação da realidade e que, portanto, existam outros modelos, modelos eventualmente religiosos,
momentos ancorados em outras narrativas, aquele que se mostra melhor em termos de resultados é exatamente o racional. Não por outro motivo, os primeiros filósofos, quer dizer, a filosofia já na sua origem, tem uma grande preocupação com a busca pela compreensão da natureza humana. Ou seja, quando eu penso o homem, eu penso quais são os seus limites, quais são as suas possibilidades, porque só conhecendo de maneira criteriosa os limites da condição humana, eu posso mais ou menos desenhar aquilo que eu posso esperar desse homem, aquilo que esse homem pode desejar, aquilo que esse homem pode construir para si enquanto possibilidade e aquilo que está fora dessa sua natureza compositiva. Então, os primeiros filósofos já tinham uma... Claro, quando eu falo dos primeiros filósofos, eu estou falando de tentativas ainda muito primitivas. Primitivas no sentido, em comparação ao que nós temos hoje, mas já que se impunham na tentativa exatamente de delimitação dessa natureza. Aquilo que os gregos vão chamar de physis, a natureza como se encontra, as coisas na sua condição natural. E com essa movimentação histórica na Grécia, no 7º século a.C., o que os gregos percebem? Que nessa physis humana, que nessa natureza humana, existe um elemento primordial de compreensão da realidade, razão, que os gregos vão chamar de logos. O logos, portanto, há outras formas de compreensão, claro, mas essa se mostra muito alinhada com uma perspectiva humana que oferece resultados extraordinários, que oferece uma possibilidade de abordar a realidade de maneira sistemática, de maneira civilizada, e mais do que isso, segundo critérios compartilháveis. Compartilháveis. Vejam, se você tem uma experiência religiosa, mística, como é que você diz essa experiência? Você diz essa experiência. Eu me lembro, para quem nunca assistiu, vale a pena assistir, está chegando o fim de semana, tem um filme chamado... Putz, eu vou esquecer o nome do filme agora. Mas tem um filme inspirado numa obra do Carl Sagan, eu vou lembrar o nome, mais cedo ou mais tarde, inspirado numa obra do Carl Sagan, que, no qual a Jodie Foster, que é a atriz, ela começa a receber, ela é uma cientista, no filme ela começa a receber mensagens para construir uma espécie de nave que levaria o humano a travar contato com... chama-se contato, não é? Se alguém quiser colocar nos comentários aí, eu acho que é isso mesmo. A travar contato com uma inteligência alienígena. Então, eles começam a montar... E aí começa um grande debate nesse filme. Como a nave previa apenas a presença de um viajante, quem seria o viajante? Quem seria esse sujeito? Por quê? Esse sujeito ele tem que ter prerrogativas tais que possam fazer com que ele compartilhe de maneira mais precisa possível aquilo que esse viajante vai experimentar. Se eu tenho uma experiência místico-religiosa, eu digo assim, eu senti isso quando estava em tal situação. Ok, mas como é que eu experiencio? Como é que eu calculo isso? Como é que eu compartilho uma dimensão como essa de experiência? Como aconteceu com Santo Agostinho, né? Era um cara da vida, frequentador de prostíbulos, beberrão, de repente tem uma conversão mística e se torna o Santo Agostinho que nós conhecemos. Mas como é que eu posso pensar isso? Então, os gregos, muito cedo, percebem o seguinte, nós somos dotados de uma faculdade que não só permite uma compreensão mais complexa da realidade, mas que ainda contém possibilidades de transmissão desse conhecimento segundo o reconhecimento dos nossos pares. Então, quando alguém avança com ciência, ninguém mais está discutindo opinião, ninguém mais está discutindo achismo. Por isso que a ciência avança, ainda hoje,
segundo critérios de avaliação dos posicionamentos. O cara publica um artigo científico, um colega faz uma revisão, outro colega faz uma revisão. Aquele artigo, para ser publicado, ele é analisado por uma análise dupla, cega, a gente não sabe quem é o autor. Ou seja, você tem critérios para dizer assim, independentemente da pessoa, o argumento faz sentido. E isso surge aqui. Isso surge aqui. Então, não se trata de colocar um mais ou menos em formas diversas de pensar o mundo, mas simplesmente de reconhecer que, diante das nossas possibilidades, diante de uma natureza humana, com todas as suas notas de imperfeição, com todas as notas das suas limitações intrínsecas, a razão é aquela que nos fornece, como faculdade, as melhores formas, ou a melhor forma de conhecer a realidade, de nos adaptarmos à realidade e de avançarmos de maneira propositiva diante dessa realidade. Então, vejam vocês aqui, e esse é um ponto essencial desse encontro, que quando eu falo para os gregos em liberdade, posso apagar o quadro? Já apaguei. Os gregos chamam liberdade de eleutheria. Eleutheria é o termo grego para liberdade. Eles estão dizendo mais ou menos o seguinte. A liberdade não é liberdade de vontade. A liberdade não é a liberdade de concepção de vontade, de desejo de fazer. Não é. Essa é uma concepção que aparece tardiamente, que aparece com o cristianismo. No cristianismo, há uma inversão semântica no termo liberdade, que passa a contemplar essa ideia de vontade, de desejo, a liberdade de fazer o que eu bem entendo ou de satisfazer os meus desejos. A liberdade eleutheria, no conceito grego, não é assim. A liberdade para esse grego está vinculada a uma ideia de associação entre a natureza da coisa, o seu potencial de realização e a sua realização máxima de potencial. Deixa eu explicar isso com um exemplo. Para um grego, isso vai aparecer, então, na filosofia aristotélica de maneira extraordinariamente sistematizada. Um grego olha para essa cadeira e diz assim, no modo como ela foi concebida, essa cadeira tem uma função. Está associado, ou está associada à forma de concepção dessa cadeira uma função específica. Eu posso usá-la para matar alguém? Posso. Eu estou aqui no 6º andar, posso abrir a janela e mandar lá embaixo e matar? Posso. Que ela certamente não foi feita para isso. Eu posso usar o meu arbítrio para fazer o que eu bem entendo? Posso. Eu posso usar o meu arbítrio de ser humano para fazer o que eu bem entendo. Mas isso está vinculado à minha natureza constitutiva? Não, vão dizer os gregos. A liberdade está associada a um grau inequívoco, deixa eu trocar de pincel, porque está meio escabroso, a um grau inequívoco de racionalidade do querer. Seria mais ou menos assim. Se eu uso meu arbítrio para o que eu bem entendo, mas esse que eu bem entendo está distante de uma certa percepção racional do objeto desejado ou da atividade desejada,
eu não sou livre, eu sou escravo. Eu fico até emocionado com isso, que é lindo demais. Eu não sou livre, eu sou escravo. Eu sou escravo de paixões, eu sou escravo de elementos de intuição da realidade, eu sou escravo de uma condição animal, mas eu não preciso ser escravo de uma condição animal. O indivíduo racional, ele supera essa dicotomia, ele supera uma condição animalescamente determinada para dizer, opa, eu tenho aqui à minha disposição um aparato que me dá uma existência muito mais digna e que me confere legitimidade, ou melhor, o que me confere liberdade, portanto, eleuteria, em sentido legítimo. Ser livre não é fazer o que quer, do jeito que a vontade vem. Ser livre é dominar, tanto quanto isso for possível ao indivíduo, é dominar um certo grau de animalidade, de desmedida, de inclinações e submeter a natureza a uma sua compreensão racional. Quando eu faço isso, eu associo o arbítrio à racionalidade, aí eu posso me dizer homem livre. Homem livre. A gente vai ver em Thomas Sowell mais para frente, uma das coisas mais... eu vou qualificar assim, uma das coisas mais tristes que podem acontecer com a gente é nos dobrarmos aquilo que ele vai chamar, acho que eu cheguei a comentar no encontro passado, não me lembro, aquilo que ele vai chamar de intuições pré-analíticas. Ou seja, há uma condição de animalidade. Esse é um traço comum na história da filosofia, tá? Grandes pensadores se bateram nesse sentido, de pré-socráticos até o próprio Sowell, que está vivo com 91 anos. Que quando nós rompemos com essa visão de desejo pelo desejo e começamos a entender que no ápice da nossa Constituição está a possibilidade de pensarmos racionalmente a nossa existência e só aí somos livres, nós avançamos enquanto civilização. Fato é que, hoje, quando você olha para o debate político, quando você olha para o debate filosófico, especialmente em tempos de um código ético binário que se impôs no país, você vê esse sistema fortemente ameaçado, porque as pessoas começam a se tornar cada vez mais apaixonadas pelas suas visões e cada vez menos dispostas, portanto, a submeter essas visões a uma análise criteriosa da razão. Por quê? Mesmo porque não é uma atividade simples. Ela existe há 26 séculos, ela existe há 27 séculos, e ainda hoje nós estamos falando da necessidade de ela se impor. Não é uma coisa banal. Então, esse esforço, ele continua, mas nós não podemos parar de falar nisso, exatamente porque nós estamos buscando o máximo, e especialmente nós que estamos aqui num treinamento para entendermos melhor o fenômeno da liberdade, para entendermos como extrair o máximo da condição do sujeito livre. Eu mandei para vocês um PDF aí, desse livro aqui, que eu sugiro para quem quer entender um pouco mais de história da filosofia, desde a antiguidade. É um volume do Giovanni Reale e Dario Antiseri. Na verdade, são 3 volumes desse daqui, que vai de filosofia antiga até filosofia contemporânea. Eu mandei até a página 24 para vocês. Na página 18, tem uma citação que diz assim: todas as forças deviam ser despertadas e exercidas. A gente está falando de Grécia. A vida pública abria caminho à ciência, e o sentimento da jovem liberdade devia dar grande impulso ao espírito do povo grego, do qual não podia ficar fora a atividade científica. Aí começa a fazer sentido a atividade científica. Por isso que nós estamos num país no qual ainda hoje nós estamos discutindo ciência como opinião político-partidária.
essa ruptura, ou esse ajuste que foi feito há 27 séculos, basicamente. Portanto, se contemporaneamente a transformação das condições políticas e em meio a vivazes competições foi lançado o fundamento do florescimento artístico e científico da Grécia, não se pode negar a conexão dos dois fenômenos. Nós temos dois fenômenos em tela aqui. A cultura é justamente entre os gregos, inteiramente e da forma mais elevada, aquilo que será sempre, em cada sadia vida das pessoas, ou seja, ao mesmo tempo, fruto e condição da liberdade. A gente só consegue avançar enquanto sociedade, enquanto indivíduos, se usufruirmos de uma liberdade racionalizada. Do contrário, essa liberdade minada por elementos de não racionalidade se esfacela, o que destrói a concepção de homem livre na visão de Eleuteria grega. O que destrói a ideia do homem livre é uma paixão desmedida, é a paixão, especialmente a paixão política, que é fortemente cretinizante. Há poucas paixões no mundo para fazer de um homem um sujeito cretino, como a paixão política. É isso que desfaz essa condição natural que nós devemos buscar, de associação, de arbítrio com racionalidade. Por isso, existe aí uma discussão que para os gregos não faz o menor sentido. A discussão que tenta entender a relação entre indivíduo e polis. Indivíduo e cidade. As pessoas lá fora, elas realmente imaginam que nós liberais, libertários, conservadores, odiamos a vida em sociedade. As pessoas acham que quando nós falamos em individualismo, individualidade, defesa das liberdades individuais, ou a frase clássica da velha doida fumante, está aqui, né, da Ayn Rand, inclusive está aqui na caneca. A menor minoria da Terra é o indivíduo. Né? Quando a gente fala essas coisas, fica parecendo que a gente não gosta de conviver com os outros, que nós queremos uma vida de caverna. Não! Antes, pelo contrário. Os gregos percebem já de cara que é uma relação bionívoca. Indivíduo mais livre, polis mais livre. Indivíduo de qualidade, polis de qualidade. Não é possível falar em a sociedade faz isso. Mas espera, a sociedade, a polis, é a multiplicação daquilo que acontece em gradação inferior, em quantidade, aquilo que está no indivíduo. Já Aristóteles, no seu tratado ético, chamado Ética a Nicômaco, não se sabe exatamente, com certeza, quem é esse tal de Nicômaco, tá? Certamente algum parente de Aristóteles, então meteram lá a Ética a Nicômaco, nesse primeiro tratado ético da história da humanidade. Lá, nas primeiras páginas, ele já diz assim, bom, qual a diferença entre uma coisa e outra? Entre polis e indivíduo? Quantidade. Quantidade. Qual arte é mais importante? A arte de conduzir o indivíduo ou a arte de conduzir a polis? Nossa senhora, isso é bonito demais. A ética ou a política? Ô, letrinha desgraçada. Política. Qual arte é mais importante? Os gregos chamam isso de técne, conhecimento técnico. Qual a técne? Qual a técnica mais importante? Você pode traduzir por técnica, por arte, arte não no sentido artístico, né? Arte no sentido de técnica bem realizada. Qual que é a mais importante? A política ou a ética?
Essa é uma discussão vazia. Porque um indivíduo que se conduz mal eticamente contamina todo o processo político. Contamina. É exatamente um indivíduo que exerce com excelência a sua atividade. Excelência. Que os gregos vão chamar de areté. Areté. É quando você exerce com areté, com excelência, a sua atividade enquanto indivíduo, na sua vida privada, na sua empresa, na sua vida doméstica. É isso que vai contaminar positivamente a vida da polis. É isso que vai tornar a vida política mais saudável. Então, o sujeito quer crer de verdade que é possível ter uma vida sozinho, de um ermitão, todo nobre, todo politizado, todo estudado, todo ético, e a cidade ser completamente contaminada ou vice-versa. Essas coisas estão conversando entre si o tempo inteiro. Estão conversando entre elas o tempo inteiro. A qualidade da polis, a qualidade do indivíduo, a areté do indivíduo, a areté da polis. Uma cidade virtuosa é uma cidade composta por indivíduos virtuosos. Virtude aqui não no sentido cristão, por favor. A gente está no 6º século, 7º século antes de Cristo. A gente está no momento em que esse termo, areté, que como eu disse aqui agora, ele também pode ser traduzido por virtude, nada tem a ver com virtude de doador de cesta básica, não. Virtude aqui é no sentido de realizar maximamente bem a sua atividade. Então, quando eu estou na liderança, o meu colega do jurídico faz uma atividade de excelência, o meu trabalho se torna mais simples, o que me propicia a possibilidade também, por minha vez, de realizar um trabalho de excelência. E se eu faço um trabalho de excelência, o outro vai realizar um trabalho melhor. E o outro vai realizar um trabalho melhor. E isso tem implicações diretas na polis. Então, um liberal, um libertário ou um conservador não são indivíduos que se opõem à vida comunitária. Mesmo porque os pensadores liberais, libertários, conservadores sabem muito bem que nós somos indivíduos, enquanto tais, incapazes de provermos nós mesmos todas as condições necessárias da nossa subsistência. Então, a minha vida depende de outros elementos que eu mesmo não consigo prover. Então, eu sou naturalmente aquilo que o próprio Aristóteles vai chamar de um zoon. Ô, letra desgraçada! E de zoon politikon, de animal político. Nós somos animais políticos. Nós somos animais da polis. Consegue ver sozinho? Tudo bem, você vai se enfiar no meio do mato, você vai aparecer 20 anos depois sem dente, desnutrido, rebentado da vida. A não ser que você seja... Não vou falar isso não, porque esse vídeo vai ficar para sempre. Eu ia falar de um cara aí que foi caçado aqui recentemente, ficou no mato muito tempo, mas só nessa condição, né? Não faz o menor sentido. Eu preciso de outros serviços, de outras atividades em plena colaboração para que, enquanto indivíduo, eu prospere. Não por outro motivo, o próprio Hayek fala isso. Hayek, para quem nunca teve a oportunidade de ler, Hayek é a imagem plástica do liberal. O Hayek vai dizer o seguinte, vou apagar aqui, que é exatamente no curso da história, quando você tem os melhores processos de colaboração livre entre os indivíduos, é que você tem nações, ou civilizações, ou sociedades
prosperando mais, e por via de consequência você tem as explosões demográficas. As explosões demográficas. Claro, em grandes momentos de tragédia na história da humanidade, pestes, problemas financeiros e tudo, há uma tendência de ajuste quase que natural. Você vai reduzindo essa população, ela vai minguando, ela não tem o que comer, ela não tem o que beber, ela adoece. Você tem bebês natimortos, você tem crianças morrendo muito cedo. Na medida em que as condições de liberdade, portanto, do livre exercício racional do arbítrio, o livre exercício racional do arbítrio, você tem boom de prosperidade, de articulação entre os indivíduos, e, portanto, você tem explosões demográficas. Impressionante quando você olha lá no mundo antigo, quando você olha para Atenas, quando você olha para Roma, quando você olha para diversas civilizações do mundo antigo, que experimentaram grande prosperidade a partir dessa gestão espontânea das coisas, e alguém me perguntou no encontro passado, Dines, e as questões econômicas foram fundamentais do surgimento do pensamento filosófico, para o exercício da racionalidade, que confere legitimidade ao usufruto da liberdade, as condições econômicas que se deram muito precisamente ali em Mileto, ali no sul da Itália, e que depois vão explodir em Atenas. Eu acho que até no texto que eu mandei para vocês, fala-se disso. Exatamente, ainda na página 18. Aqui, ó. O último parágrafo da página 18 fala assim: portanto, foram as mais favoráveis condições sociopolíticas e econômicas das colônias que permitiram o surgimento e o florescimento da filosofia, que, passada em seguida a pátria-mãe, então sai das colônias, vai para a Grécia, eram colônias gregas, atingiu os mais altos picos em Atenas, isto é, justamente naquela cidade na qual floresceu a maior liberdade da qual os gregos desfrutaram, na Atenas, do século V, do século IV. Olha que frase maravilhosa. A capital da filosofia grega foi a capital da liberdade grega. A capital da filosofia grega foi a capital da liberdade grega. Uma liberdade qualquer? Não. Uma liberdade racionalizada, porque não há outra liberdade desta qualidade que não seja racionalizada. Portanto, nós liberais, libertários, conservadores, não podemos responder como se fosse uma coisa banal a ideia de ou submissão do indivíduo à cidade. O que é mais importante, a cidade ou o indivíduo? Os dois têm exato grau de importância, com a única diferença possível ser verificada em termos quantitativos. Mas são igualmente importantes. Só que mais livre o indivíduo, mais tendo o mais possível preservada a sua condição natural, melhor é a cidade, mais efetivamente responde a cidade, com maior eficiência responde a cidade. E quando você começa a verificar toda a configuração da polis a partir do quinto, quarto séculos antes de Cristo, você vê uma cidade que se orgulha de si. Eu comentei no encontro anterior. Os gregos eram conhecidos por vencer batalhas impossíveis, por vencer guerras impossíveis. Impossíveis em que sentido? De ter no adversário uma quantidade muito maior de soldados, de combatentes, condições materiais, eventualmente, de batalha melhores, e os gregos venciam, porque eles não lutavam como servos. Eles lutavam como homens livres. Eles não lutavam como homens apaixonados. Aí você fala assim, Denis, tirou isso da sua criatividade? Não. Quando você vai a Heródoto, quando você vai a Tucídides, os grandes historiadores gregos, quando você lê os grandes discursos de Péricles, quando você vê os grandes discursos dos legisladores gregos, eles entendem que eles não estão ali como
seres submetidos. Nós que trabalhamos nos bastidores da política e às vezes à frente, nós sabemos muito bem como que o político coletivista, o político que não entende essa dimensão da vida livre, ele trabalha sempre no registro, ele trabalha sempre em dois registros: do paternalismo, da ideia de que o indivíduo por si só é incapaz de tomar decisões proveitosas para si, portanto, você tem sempre alguém dizendo o que você deve fazer, como você deve gastar, como você deve proceder, e, por outro lado, em sentido patrimonialista. O patrimonialismo é um conceito sociológico criado por Max Weber, que, na verdade, vai confundir tanto a propriedade privada, vai confundir propriedade privada e propriedade pública. Então, o que é seu não é bem seu. O que é seu é nosso. E o que é nosso, diz o político, é meu. Então, a mentalidade aqui não, na mentalidade. O nosso propósito, o propósito fundamental do que todos nós fazemos, se é que estamos aqui em busca de um país mais próspero, mais livre, em busca de um país que mereça ser chamado assim, com uma identidade do seu povo, um país que se imponha pela arete, pela excelência do que entrega, nós devemos recuperar a dimensão de uma liberdade permeada pela racionalidade. Agora, e eu finalizo com isso. Quando eu falo de recuperar uma dimensão da liberdade racionalizada, porque essa é a liberdade enquanto tal, o resto é paixão, o resto é submissão e não liberdade. Quando você sente a vontade de comer 1 quilo de lasanha e come 1 quilo de lasanha, isso não é liberdade, isso é submissão. Aqui tem de tudo aqui em casa, viu, gente? Quem estiver assistindo esse vídeo em algum lugar, aqui tem cachorro, tem gato, tem de tudo aqui. De vez em quando vocês escutam um negócio assim. É um jeito de tentar disfarçar a barulheira dos bichos. Mas ainda não tem criança. Mas porque não existe liberdade que possua qualidade maior do que essa liberdade racionalizada e, portanto, a submissão a paixões é condição de escravidão, é condição de servidão. Não por outro motivo, nós temos que ser defensores da liberdade em grau máximo. Em grau máximo. Por quê? Porque só a liberdade em grau máximo, só a liberdade em grau máximo, e quando eu falo em grau máximo, significa da liberdade exercida naquilo que ela me incomoda. Porque a liberdade pressupõe a convivência com o objeto. Nós podemos criar um sistema formativo que nos entregue uma cidade melhor. Uma cidade melhor depende de manifestações livres, o mais possível, irrestritas, exatamente para que ela possa se educar e estabelecer para ela aquilo que é importante segundo critérios racionais. Eu sei que é duro, eu sei que é difícil, eu sei que é uma merda. Mas, especialmente quando nós estivermos falando de pensamento e quando nós estivermos falando de palavra, nós temos que suportar todas as agruras, não ação. Porque a ação é o universo da ética. Portanto, você não pode fazer uso da sua liberdade para destruir os fundamentos da minha. E você só pode fazer isso enquanto sujeito que age, não enquanto sujeito que diz, não enquanto sujeito que pensa,
Dizer e pensar são elementos fundamentais. Isso de forma espúria. Dizer e pensar de forma espúria faz parte de um elemento de construção daquilo que nós desejamos enquanto sociedade. Do contrário, se nós começarmos a regrar para além do necessário elementos de vida livre para dizer o que pode ou não ser dito ou pensado, por exemplo, dentro de uma sociedade, corremos um sério risco, e com muita frequência isso acontece, corremos um sério risco de criar uma cidade corrompida, segundo visão messiânica de um certo grupo, que acha que é capaz de dizer o que nessa cidade pode ser dito ou pensado, e não apenas, e nisso os gregos concordam, e não apenas no que pode ser feito, no que pode ser realizado dentro dessa cidade. Se isso não for bonito, nada mais é bonito no mundo, e com isso eu deixo o recado que eu gostaria de deixar nesse nosso segundo encontro. Nem sei que horas são, não sei quanto tempo eu falei, mas foi um baita prazer, gente.